Quero ainda fazer um comentário sobre a recente notícia divulgada pelo Banco Central, no sentido de que, a partir da próxima reunião do Comitê de Política Monetária Copom, a realizar-se em 30 de maio próximo, cada voto dos seus integrantes passará a ser conhecido nominalmente, já no comunicado distribuído após a decisão sobre o juro, e também na ata divulgada dia depois. Isso demonstra, senhor presidente, que nós estamos caminhando cada vez mais pela transparência. E por isso, senador Álvaro Dias, senador Simão, senador Requião, senador Mozarildo, eu continuo insistindo da importância de aprovarmos aqui, se depender de mim, a PEC 50. Voto secreto em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Nenhuma. Eu lembro a questão dos vetos, que é uma briga antiga, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui há 26 anos, eu não me lembro um veto que tenha sido o projeto aprovado por unanimidade e que aqui depois o veto foi derrotado. Ou seja, quando o voto é aberto, as pessoas votam a favor de causas de apelo popular. Quando vem o veto, é secreto, eles mudam radicalmente de posição e não me lembro de um único veto que nós tenhamos derrubado em 26 anos, a não ser aquele veto que o próprio executivo, seja qual for o governo, dissesse, esse veto podem derrubar. Então, por isso, essa decisão do voto aberto, inclusive do Copom, é uma posição que vai também nesse sentido. Eu cumprimento o Copom, porque isso fortalece a própria iniciativa do Congresso. Por fim, senhor presidente, eu quero ainda concluir, só dizer que na segunda-feira teremos aqui dois grandes movimentos. Segunda-feira pela manhã, nós teremos na Comissão de Direitos Humanos uma audiência que vai discutir a violência contra os jornalistas no Brasil e no mundo. Uma audiência que vemos programando já há mais de meses e que vai ser agora nessa segunda-feira. E por isso eu faço aqui o destaque, senhor presidente, e dizendo também que às 11 horas aqui no plenário do Senado, nós vamos deslocar de lá, viemos para cá e vamos ter uma sessão de homenagem a 13 de maio, a data da Lei Áurea. Mas se me permitir, senhor presidente, com a mesma tolerância que eu tive com todos que me antecederam, falaram em torno de 40 minutos cada um, eu estou ainda nos meus 20 com mais 2, eu ainda gostaria de fazer esse rápido registro, que se refere à segunda-feira. Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai debater a violência contra os jornalistas brasileiros e estrangeiros, tendo em vista que a cada dia casos e mais casos de profissionais de imprensa que têm sofrido perseguição, ameaça, violência física e até assassinato. No nosso país, mesmo com a liberdade de imprensa, o trabalho do jornalista, ainda, como foi recentemente o caso lá no Maranhão, é tratado com violência quando um jornalista foi assassinado. Senhor presidente, produzir reportagens que vão fundo nas questões virou risco de vida. No começo desse mês, representantes da Associação e Sindicato de Jornalistas de todo o Brasil reuniram-se com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para debater sobre ações que visem a reduzir os casos de violência contra os profissionais. Diante disso, o governo brasileiro criará um comitê, chamado também de observatório, para acompanhar os casos de violência, centralizar a informação, além de fazer levantamento e dados estatísticos de agressões a jornalistas e demais profissionais da área da comunicação. Segundo Márcio Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a violência contra jornalistas é um problema extremamente grave, porque envolve não apenas a integridade física dos jornalistas, o direito ao exercício da profissão, mas também um direito do conjunto da sociedade, que é a liberdade de expressão e acesso à informação. Quero aqui destacar que, conforme dados da Federação Nacional do Jornalista, de cada 10 casos de violência contra jornalistas, 6 ocorreram contra profissionais da área da política. No início desse mês, a Associação de Jornalistas de 6 países, dentre eles o Brasil, divulgaram um documento que mostra a violência contra profissionais na área da América Latina.
O documento é nomeado Declaração de Santiago sobre a liberdade de imprensa na América Latina. Mostra a importância da liberdade de imprensa para a garantia da democracia e que o cidadão tenha direito a todo tipo de informação. Dados da organização não governamental Comitê de Proteção aos Jornalistas mostram que em regiões conflituosas o homicídio deliberado de jornalista é comum e que quase 40% das vítimas assassinadas em todo o mundo sofrem ameaças antes da execução. É um crime pré-anunciado. Outra informação que assusta é que em cada 5 casos de mortes, de assassinatos de jornalistas, ao menos um jornalista, antes do tiro fatal do assassinato, foi torturado. O Comitê de Proteção aos Jornalistas elaborou ainda lista que mostra a posição dos países mais impunes do mundo quando o assunto é assassinatos de jornalistas. Em primeiro lugar está o Iraque, depois vem a Somália em segundo lugar. Em terceiro, Filipinas. Quarto, Sri Lanka. Quinto, Colômbia. Sexto, Nepal. Sétimo, Afeganistão. Oitavo, México. Em nono, a Rússia. Décimo, o Paquistão. E em 11º está o Brasil. Na 12ª posição está a Índia. Só em 2011, em toda a América do Sul, foram registrados 29 assassinatos, 29 mortes, o que equivale a 1/3, aqui na América do Sul, dos assassinatos que aconteceram no mundo em relação aos jornalistas. Há na Câmara dos Deputados, projeto de lei de autoria do deputado Protógenes Queiroz, que altera a Lei 4.446, de 8 de maio de 2002, para dispor sobre a participação da Polícia Federal na investigação de crimes que houver omissão ou ineficiência das esferas competentes em crime contra atividades do jornalista. Aí eu termino, senhor presidente, dizendo que na CDH vamos discutir, sim, nessa segunda-feira, com a profundidade devida, uma campanha nacional e internacional contra a tortura, o assassinato e a proibição que o jornalista possa exercer a sua função. É preciso garantir a liberdade de imprensa e combater com muita garra os crimes acontecidos em todo o mundo, em todas as áreas, mas nesse caso é contra os jornalistas. Aí eu encerro, senhor presidente, a minha fala agradecendo a ambos, a Vossa Excelência, senador Renan Calheiro, e dizer, senador Requião, que eu vou estar lá na sua cidade. Como o senhor é ficha limpa, eu quero ver o senhor lá comigo naquele dia que eu vou estar lá na Federação da Indústria de São Paulo, do Paraná. Encerrei meu pronunciamento fazendo um convite a Vossa Excelência. Só quero ficha limpa, Vossa Excelência, ficha limpa. Encerrei. Senador, eu tenho alguma preocupação com os critérios dessa ficha limpa. Quando, por exemplo, se estabelece que um tribunal de contas pode inviabilizar uma carreira política, e nós sabemos que os tribunais de contas são políticos, que as nomeações são nomeações partidárias e que, de uma forma geral, alguns não se comportam como deveriam se comportar, nós estamos colocando a democracia em risco, dando um poder extraordinário para uma instituição. Essa sacralização dos julgamentos me preocupa. Eu quero só, senador Requião, no meu entendimento, eu sei que é de Vossa Excelência, senador Renan, senador Simão e Álvaro Dias que representa, nós queremos ficha limpa de verdade. Nós queremos que os verdadeiros ficha limpa estejam sempre caminhando junto com a gente. Mas, por isso que eu dei sempre de Vossa Excelência. Agora, se há um julgamento equivocado, nós temos sempre que condenar. A dificuldade é essa. Eu, certa feita, senador, tive um atrito com o Tribunal de Justiça do Paraná. O Tribunal de Justiça resolveu, por decisão do seu órgão especial, que ia aumentar o seu salário. E o fez sem a lei, que é um ato jurídico complexo, com a participação do próprio tribunal, da Assembleia Legislativa e a sanção ou veto do governador. Eu não aceitei o aumento. Eu tive, na sequência, 38 condenações no Tribunal de Justiça do Paraná. 38 condenações que, posteriormente, foram eliminadas no Supremo Tribunal Federal, que não entrou nessa disputa. Veja, então, qual é o risco da ficha limpa quando um governador sério tem um embate com corporações.
Me preocupa muito esse poder dado ao Tribunal de Contas de dizer se um determinado político é ficha limpa ou não, porque uma boa parte dessas acusações e desses julgados acabam sendo anulados ou nas assembleias legislativas ou mesmo em juízo. Então, eu acho um pouco ingênua essa sacralização da capacidade de julgamento de tribunais de contas. Mas Vossa Excelência concorda que o princípio do ficha limpa está correto. Se a análise equivocada de um ou outro é outra história. E Vossa Excelência sabe por que eu estou falando isso, inclusive claro. O Renan Calheiros que está aqui. Nós dois eu concordamos. fiz uma palestra em Goiânia, repito, e não queria voltar nesse tema, vou voltar, há 10 anos atrás. E um vereador que estava lá, que era um dos organizadores do evento, disse que me conhecia, foi motivo de todo mundo perguntar o que tu estava fazendo lá. Só que não disse que eu fui fazer uma palestra na Câmara de Vereadores de Goiânia para falar Estatuto de Igualdade Racial, salário mínimo, direitos dos trabalhadores. Aí é de ficar indignado, né? Por isso que eu digo, para mim fazer palestra agora, primeiro me digam se não tem nenhum ficha suja lá no plenário. Se estiver no plenário, eu vou ter que sair. Senão o ficha suja depois diz, olha, eu tive com o Paim, eu organizei lá a vinda dele e a estrutura para cá. Ladrão na cadeia, não é isso, Senador? Fechou. E a CPMI aqui, a nossa comissão mista, de uma vez por todas, tem que quebrar o sigilo da Delta a nível nacional e ver para onde foi esse dinheiro todo. Muito bem. Que partidos e que políticos receberam. Sempre havendo a possibilidade de alguém ter recebido ingenuamente. Uma possibilidade remota, mas existente. Complemento, senador Raquel.